Segundo painel, meia entrada. Na prática, o que diz a nova lei da meia entrada e sua regulamentação? Suas contradições e conflitos? Incentivo ou ingerência? Benefício ou privilégio? Camarotes, áreas VIP e espaço open bar têm meia entrada? Convido Lúcio Oliveira, diretor da Arte PHZ Produtora, diretor de Assuntos Legais da BRAP, que recebe o carinhoso aplauso de todos. Convido também o doutor Fernando Dalvi, advogado especialista em Direito do Entretenimento e Tributário. O moderador será o nosso presidente da BRAP, Carlos Alberto Chaulin. Produtor mineiro com 41 anos de mercado, tendo realizado alguns dos maiores shows nacionais e internacionais, com expertise em Minas e em todo o Brasil. Como presidente da BRAP, atualmente é o diretor de Assuntos Legais. Teve atuação forte nas discussões que resultaram na Lei Federal da Meia Entrada. É um dos interlocutores junto ao ECAD. Com vocês, Lúcio Oliveira. Boa tarde a todos. Eu estou achando que depois do ECAD o quórum aqui baixou um pouco, hein? Mas é impressionante que a gente... Vou repetir a fala aqui do Queiroga, vou precisar muito da contribuição dele aqui agora. A Bianca está por aqui também, que é lutadora aí nessa trilha. Que a BRAP tem 26 anos e há 26 anos esse tema não sai da nossa mesa. E eu costumo dizer que isso é um verdadeiro câncer que nós temos no nosso negócio. Porque se a gente não conseguir vencer essa dificuldade dessa lei tão esdrúxula que a gente sabe que não existe em nenhum outro lugar do mundo onde o Estado te obriga a conceder um subsídio sem que ele nos dê nenhuma contrapartida em troca disso. Se a gente não conseguir vencer isso, o nosso negócio fica cada dia mais inviável. E as dificuldades são muitas. Eu nem preparei nada de PowerPoint, nem nada disso, porque acho que esse tema já é tão saturado, vamos chamar assim, que não tem muita novidade para a gente apresentar. O que eu queria dizer a vocês é, historicamente, a lei foi criada num período muito conturbado de ditadura e, de um outro regime democrático que tinha no Brasil. Ela foi feita, basicamente, para atender determinados interesses que não os da cultura, Essa lei, pelas próprias barbaridades que ela apresenta, ela foi gerando outros transtornos. Então, como já foi falado aqui, a indústria das carteirinhas é um negócio tão impressionante que nós somos os detentores do negócio. O recurso é nosso, a arrecadação é nossa, nós estamos abrindo mão dessa arrecadação. E, no entanto, nós não temos nenhum controle sobre a qualificação de quem se habilita a esse benefício, que, no caso, é o portador da carteirinha. Então, qualquer carteirinha que for apresentada, a gente é obrigado a aceitar e assim por diante. Depois de muita luta, a gente conseguiu, aliado às outras entidades, como a própria APTR que está aqui hoje, uma lei que trouxesse algum alento a esse assunto, que foi a lei federal, porque esse era outro absurdo que nós tínhamos dentro desse processo, que nós não tínhamos nenhuma lei federal que tratasse sobre meia entrada. Nós tínhamos milhares de leis regionais, estaduais e municipais, muitas até conflitantes entre si, e que diziam respeito à mesma coisa. Quando veio a lei federal, houve alguns avanços. O primeiro avanço é ter a lei, que nós não tínhamos. O segundo avanço foi estabelecer uma cota
de ingressos em percentuais que poderiam ser adquiridos dentro de uma qualificação ou outra. Isso atende? Claro que não. O cerne da questão não foi mexido, que é o subsídio. Se o governo quer fazer política cultural, o governo deve pagar por essa política cultural, assim como ele faz em todas as outras áreas da economia. Não existe, sei lá, hospital público, porque o governo é responsável pela saúde pública e está pagando por isso. Existe o Programa Nacional do Livro, o governo paga o livro e distribui para a rede de ensino. Nada mais meritório, ele está fazendo certo, ele está usando o dinheiro do contribuinte para fazer política pública. No nosso caso, ele está fazendo política pública com o nosso dinheiro. Isso penaliza, inclusive, duplamente o contribuinte. Por quê? Se ele já está pagando imposto para que o governo faça a política pública, no momento em que essa lei nos traz a obrigação de dar um desconto a alguém, outro alguém vai ter que pagar essa diferença, porque a conta precisa fechar. Se você está fazendo um empreendimento, esse empreendimento tem um custo. Esse custo tem que ser pago por quê? Pela venda de tickets. Se alguns tickets são vendidos mais baratos, outros vão ter que ser vendidos mais caros para compensar essa diferença. Então, quem está pagando mais caro, que também é contribuinte, está sendo penalizado porque está pagando duas vezes. Ele paga o imposto e depois paga o subsídio que o governo não pagou. Bom, dentro disso aí, desde as outras discussões que nós tivemos, inclusive no Congresso do ano passado, a gente chega à conclusão de que a única forma de se vencer isso, e é uma coisa que inacreditavelmente nunca foi feita também, é entrar com uma ação judicial questionando isso de uma forma legítima, mas fazendo a pergunta simples: quem vai pagar a conta? É necessário o subsídio, ninguém é contra dar desconto a estudante, a idoso, ou a quem quer que seja, mas isso não pode penalizar o empreendedor que já tem milhares de riscos de investimento dentro do seu negócio. Assim como acontece em todas as outras áreas da economia. Vou repetir, quando o taxista compra o carro dele mais barato, é porque o governo está tirando o imposto do IPI, do ICM do carro, para que o veículo se torne mais barato e possa proporcionar o trabalho do taxista. Isso é um exemplo claro do que a gente precisa fazer na questão da meia entrada. Então, o que eu não vou alongar muito a minha fala, até para poder abrir espaço para os demais aqui, mas o que a gente precisa trazer aqui de novo é: precisamos urgentemente empreitar uma ação judicial consistente para que o Supremo Tribunal Federal possa julgar a constitucionalidade desta lei e possa dizer ao Estado que ele deve pagar pelo subsídio que ele está instituindo. Nesse sentido, existem alguns movimentos no Brasil hoje que estão iniciando esse caminho. Não é um caminho muito simples, como vocês devem imaginar, é um percurso longo, essa ação demorada, não é barata, é um negócio que vai custar muito caro, mas se a gente comparar o valor que vai ser investido numa ação dessa com o que a gente está perdendo diariamente nas nossas bilheterias com esses descontos, esse custo se torna infinitamente barato frente ao progresso que nós podemos ter com isso. Então, eu quero encerrar essa fala, porque daqui a pouco a gente volta de novo junto da plateia, dizendo que nós não podemos demorar mais com isso. Todo ano a gente se reúne, chega à conclusão que tem que entrar com a ação e essa ação não entra. Se a gente não fizer isso, a gente tem certamente que voltar a discutir nos anos seguintes sem chegar numa solução. A lei nova, só para voltar um pouquinho, a lei nova, ela traz determinados ganhos? Sim. Inclusive, um ganho que muitos de nós já estamos praticando aqui, usando a nova lei, que a nova lei diz o seguinte, que
os benefícios do desconto não são cumulativos em ingressos promocionais. Vocês estão atentos a isso? Isso quer dizer o seguinte: se o ingresso já tem algum tipo de desconto promocional, ele não tem que ter metade para meia entrada. Então, isso alivia um pouco a nossa situação, e alguns dos nossos parceiros têm feito isso, inclusive grandes players brasileiros têm feito isso hoje, ingresso solidário, esse tipo de coisa. Mas não se enganem, isso não é solução. A solução é chamar o governo na mesa e dizer: quem vai pagar essa conta? É isso que a gente precisa fazer, dentro da maior urgência possível. Muito obrigado. Valeu. Advogado e administrador, com especialização em planejamento e gestão de eventos, presta serviços há mais de 15 anos para empresas do ramo de entretenimento e eventos, incluindo o Grupo AL de Entretenimento de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos receber o doutor Fernando Dalvi. Boa tarde a todos. É um prazer grande, enorme estar aqui. Queria agradecer muito o convite da ABRAP. Eu já sabia da existência desse evento do ano passado. Até quis ter estado aqui no ano passado como participante, mas a agenda não conciliou. Mas esse ano foi possível, eu estou feliz de estar aqui. Fui originalmente convidado para falar de tributos, mas daí abriu uma oportunidade de estar nesse painel da meia entrada, e por ter uma atuação de muitos anos nesse setor e também sobre esse aspecto, eu me ofereci, me dispus a poder tentar contribuir um pouco aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu sou advogado há 17 anos, mas muito antes de ser advogado, eu fui e ainda sou músico. Eu me tornei músico muito cedo e músico profissional com 14 anos. Fui afiliado dessas associações que foram faladas na temática do ECAD. Montei uma empresa de eventos com 19 anos, na época para gerir a carreira da banda que eu tinha, então produzi muitos eventos naquele período. Acabei me especializando também profissionalmente na área e tenho a satisfação de hoje trabalhar com empresas desse segmento. Então espero poder contribuir naquilo que tiver ao meu alcance. Como o convite para participação nesse painel foi aos 45 do segundo tempo, eu acabei preparando um material bastante específico, já imaginando que eu ia ter uma participação complementar. Mas eu me coloco à disposição também em tudo que puder responder ao final sobre temas em que eu não tiver tratado e que não tiverem sido abordados por nós aqui, porque o assunto, apesar da lei que trata... Pode passar o primeiro slide ali. Apesar da lei 2.933 de 2013, que é a lei que trata da meia entrada hoje, ser uma lei muito pequena, ela é uma lei curta, e o próprio decreto que regulamenta ela, que é o decreto 8.537 de 2015, também não é um decreto muito extenso. Elas são normas tão mal escritas, na minha opinião, que elas trazem dificuldades de interpretação, trazem problemas na aplicação prática do dia a dia. Tanto é que nós estamos em 2018, já faz 5 anos que a lei existe, 3 anos que ela foi regulamentada, e até hoje nem o PROCON, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário sabem muito bem como aplicar os critérios naquilo que é mais inovador nesta lei, que é aquela questão de exigir a aplicação da meia entrada para todos os setores, todos os segmentos do evento, né? Eu concordo com o que foi dito aqui mais de uma vez já, que a limitação em 40% foi uma evolução, mas ao mesmo tempo em que surgiu essa evolução, surgiu essa outra involução, que é uma previsão legal específica dizendo que todos os setores do evento têm que ter a meia entrada. E na minha sincera opinião, de quem atua nessa área, isso é absolutamente contrário ao espírito da lei. A gente sempre discute como advogado, a gente aprende lá na faculdade técnica legislativa, e toda lei tem uma exposição de motivos, para que ela foi criada, para que ela serve. E na exposição de motivos da lei da meia entrada, o objetivo era fomentar o acesso a quem tem menos condições à cultura, ao esporte. E aí vem a lei
e traz previsões de incluir o amplo acesso à meia entrada a qualquer tipo de evento, lazer, entretenimento, e além disso cria essa regra, na minha opinião, estapafúrdia, de obrigar você a vender meia entrada em todos os setores de um evento. Então você pode ter um show de um DJ, que não está agregando em tese nenhum tipo de cultura. Você pode ter um camarote super VIP, que fica em cima do palco, em cima da cabeça do DJ, e você vai ter que vender meia entrada. Por quê? Porque o estudante, ao invés de pagar R$1.000, quer pagar 500 naquele setor, sendo que tem um ingresso de pista que ele pode pagar 30, 40, 50. Assim, não faz nenhum sentido, na minha opinião. Então, assim, a legislação, e isso é um trabalho a ser feito junto ao Poder Legislativo, claro, o sonho, talvez, de todos nós aqui fosse que essa lei não existisse, que ela fosse revogada, que o direito à meia entrada fosse revogado. Não sendo isso possível, que ao menos essas aberrações fossem corrigidas. Então, eu queria começar a minha fala expondo essa minha indignação com essa temática. E agora eu vou abordar algumas questões específicas, que são aspectos que eu chamo de conflitos da lei, que mostram mais um pouco ainda de como a lei foi mal feita e como na redação dela surgiram alguns problemas. O preâmbulo da lei 12.933, ele diz o seguinte: dispõe sobre o benefício do pagamento da meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. Olha o preâmbulo: artísticos, culturais e esportivos. Não tem entretenimento e lazer aqui. O preâmbulo foi feito de acordo com a exposição de motivos da norma. Mas daí vai lá, no texto da lei, ele estende a tudo. Eventos de lazer e entretenimento. Na minha opinião, já é um desvirtuamento. Pode-se usar isso numa defesa para quem tem uma empresa que só faz evento de entretenimento? Não vai funcionar, porque a lei, no artigo 1º, vai incluir o evento de entretenimento. Só estou trazendo esse aspecto para vocês entenderem como o legislador não foi feliz desde o início nessa norma. Pode passar o próximo. Segunda observação, contradição, e aqui eu queria me ater um pouquinho mais. No preâmbulo da lei, mencionam-se os idosos. Estudantes, idosos. Mas no texto da lei não tem os idosos. Não tem nenhum artigo, porque a lei funciona mais ou menos assim. O artigo 1º diz: os estudantes assim classificados com a carteira tal têm direito à meia entrada. Daí tem um parágrafo que diz: o mesmo direito aplica-se aos deficientes. Tem outro que diz: o mesmo direito aplica-se a jovens de baixa renda, assim, Um outro vai dizer: o mesmo direito. Não tem nenhum que fala dos idosos. Os idosos não estão nessa lei. Então, por que idoso tem direito à meia entrada? Porque isso está previsto no Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que tem esse artigo que está embaixo. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer. Veja bem, já não está escrito esportivo aqui. No Estatuto do Idoso não tem o esportivo. Será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos, aí embaixo já tem, artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Olha a loucura. Então vamos lá, por que isso é relevante? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, porque... Porque o Estatuto do Idoso não tem aquela previsão de que tem que ter em todos os setores do evento. Essa previsão só tem na lei da meia entrada. O que significa? Que eu poderia abrir categorias diferentes de meia entrada. Eu poderia abrir uma categoria de meia entrada geral para estudantes, jovens de baixa renda e deficientes, e outra categoria de meia entrada só para os idosos. E essa eu não teria a obrigação de botar em todos os segmentos. Já apresentamos em eventos específicos para pessoas. Vamos lá, vamos imaginar que você vai fazer um show de um artista que atinge basicamente esse público de terceira idade. Você vai ter muito pedido de meia entrada de idoso. Você pode estrategicamente fazer um setor menor, mais barato, e vender a meia entrada nele, e em tese você não terá essa discussão. Nós já tivemos essa experiência e tivemos resultado positivo junto ao Ministério Público de Santa Catarina. Ele concordou com nossos argumentos e não nos complicou. Então, queria chamar a atenção desse aspecto. Agora sim, talvez o que é
mais relevante aqui, eu não tenho nenhum material preparado para tratar disso, mas vou abordar rapidamente. Talvez o que seja mais relevante e mais difícil de resolver aqui é como lidar com a situação dessa exigência de colocar os ingressos em todos os setores do evento. E aí eu vou dizer para os senhores que isso é muito casuístico. Eu tenho percebido que cada estado faz de um jeito, cada Ministério Público entende de um jeito, cada PROCON entende de um jeito. Então, por exemplo, em Santa Catarina nós temos tido sucesso em afirmar que os serviços agregados ao camarote nos eximem de vender a meia entrada nele. Ponto. Mas eu sei que em vários outros estados isso não está funcionando. Está se exigindo uma segregação do valor do ingresso. Acho que Shaolin vai fazer uma abordagem sobre isso na sequência. Então, assim, existe solução mágica, existe solução única? Não, não tem. Isso acaba tendo que ser negociado, especialmente com o PROCON, especialmente com o Ministério Público, que é quem fiscaliza. A minha recomendação, eu acho que o que vai ser apresentado na sequência aqui é uma estratégia interessante. Eu tenho dito isso há muito tempo, teríamos que segregar o que é o ingresso e o que é os serviços adicionais e praticar meia entrada apenas sobre o valor do ingresso, que daí seria o valor mínimo do setor mais barato. Mas essa não é uma solução pronta, essa não é uma solução consolidada no Poder Judiciário, essa não é uma solução que é aceita de forma ampla. Então, infelizmente, a gente vai ter ainda, na minha opinião, muita insegurança por algum tempo sobre esse tema. Passa adiante. Então, só para completar o que eu já disse, o Estatuto do Idoso não possui a previsão da obrigatoriedade de conceder o benefício em todos os setores, como consta na lei. É isso que eu tinha para falar, estou à disposição para contribuir se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Passamos a palavra ao moderador Carlos Alberto Shaolin, presidente da ABRAP. Eu quero fazer duas considerações sobre a lei. O maior número de telefonemas que eu recebo pedindo informações sobre a entrada é assim: o camarote tem meia entrada, a área VIP tem meia entrada, open bar tem meia entrada. Como o doutor Fernando disse, na lei, sim, né, todos os espaços devem obrigatoriamente serem contemplados com a meia entrada. Entretanto, a legislação prevê, né, que você pode deduzir desse valor o preço dos serviços. E o que são os serviços? É a estrutura do camarote, a entrada diferenciada, é a compra do ticket facilitada, eventualmente open bar. Agora, o que a gente tem sugerido e tem sido uma prática vitoriosa na maioria dos lugares, mas não é uma unanimidade. Está se construindo um consenso em cima disso. De que forma? Então, vamos fazer uma comparação. Se você quer cobrar R$150 num camarote open bar, esse é o preço que você gostaria de receber se fosse um ingresso único. Pois não. Vamos considerar que o ingresso de pista, né, ele tem o preço de 60 a inteira e 30 a meia. Ok. Então, você vai escolher se você vai cobrar 150 a inteira e deduzir os R$30, que é o acesso ao evento. Então, você teria um ingresso de meia no valor de R$120. Ou, caso você faça a escolha para receber os 150, você cobraria o valor nominal da inteira a 180 e deduziria o ingresso referente à entrada no evento de meia entrada no valor de R$30. E assim teria um ingresso de R$150. Mas essa fórmula, ela sofre e tem sofrido alguns questionamentos. Devo confessar que no que eu tenho recebido dos nossos associados e tenho acompanhado, essa tem sido a fórmula mais vitoriosa. Um outro aspecto também com relação à lei, e que nós usamos muito pouco, é com relação aos gatilhos.
né? Esse é um termo que a gente resolveu tratar dessa forma, que trata do momento em que nós poderemos encerrar a venda da meia entrada. Então, para espetáculos acima de 10 mil pessoas, você pode encerrar a venda de meia entrada com 72 horas. E para espetáculos abaixo de 10 mil pessoas, podemos encerrar a venda da meia entrada com 48 horas. Né? A justiça no Brasil, assim, a insegurança jurídica que ronda, não só a questão da meia entrada ou a nossa atividade, é muito grande em todos os setores. Né? Eu ainda não tenho conhecimento de nenhuma ação no sentido de impedir essa prática que tem previsão legal. Mas já tem algumas empresas que têm adotado essa condição que a lei faculta para que a gente possa interromper a venda da meia entrada. Então, para finalizar, o que eu digo sempre é que a lei é um absurdo, porque ela privilegia os estudantes, uma camada pequena da sociedade, e faz com que o restante da sociedade pague dobrado. Além do mais, ela trata pessoas iguais de maneira desigual. Somos todos brasileiros, todos, mas o preço é diferenciado. E, ao mesmo tempo, ela trata pessoas desiguais, que são os estudantes, né? E nem todos precisam desse incentivo de maneira igual. Além do ponto comum, que é da inconstitucionalidade, porque nos obriga aos produtores e aos artistas, por tabela, nos confiscam 50% da renda e não oferecem nenhum tipo de contrapartida ou benefício. Esse é o aspecto que eu queria colocar, e a partir de agora abrir para perguntas, né, ao nosso diretor de assuntos legais, o Lúcio Oliveira, e ao Dr. Fernando. Boa tarde, Fernando, sou de Arcos. Dr. Fernando, você falou, primeiramente, eu já fui estudante, hoje eu trabalho com eventos. Você falou alguma coisa parecida com o que eu imaginava, que era sobre essa segregação. A gente tem dentro do evento pista, camarote, backstage e por aí vai. Pegar essa turma dos que são da meia entrada e criar um espaço para eles, porque é uma turma que sempre dá problema nos eventos, em relação à justiça, eles fazem boletim de ocorrência. Criar um espaço, uma pista meia para eles, não seria uma solução? Não, porque vai contrariar o que a lei prevê. Tem um dispositivo expresso que diz que tem que ter em todos os setores do evento. Então, a discussão, a única exceção que a lei diz, na verdade tem duas, que não se aplica aos serviços agregados, que é o que o Shaolin acabou de explicar, e que não é cumulativo com outras promoções. Então, o que acontece, a gente tem visto, inclusive, muitos produtores de evento trabalhar com a meia entrada para todo mundo, ou 1 quilo de alimento da paga meia entrada. Essa solução também é paliativa, né? E, além disso, ela cria o problema de, em tese, na divulgação, você tem que divulgar um preço muito mais alto daquele que você está praticando, né? Então, mas respondendo a tua pergunta especificamente, não. Acho que não se enquadra no que a lei prevê. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Thiago Vieira, venho de São Paulo. E vou fazer uma pergunta para o Dr. Fernando. O que o senhor acha que seria uma estratégia adequada para resolver esse problema da minha entrada e não, em contrapartida também, ir contra o Código de Defesa do Consumidor com relação à venda casada. Uma pessoa que quer adentrar o camarote, mas que ela não quer a prestação do serviço ali, das bebidas alcoólicas, por exemplo, já que o camarote é open bar. Para resolver esse problema da minha entrada, não seria uma estratégia boa fazer a segregação dos ingressos e da venda do serviço em separado? Daria muito problema. O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho que essa é a melhor estratégia, o que o Shaolin apresentou agora há pouco.
fica confuso do ponto de vista de quem olha o painel de valor, né? Fica imaginando que vai ter, num evento que tem 4 tipos de ingresso, pista VIP, camarote premium, você vai ter preços que vão parecer esquisitos, porque na prática, vai lá, imagina que tem um ingresso de pista de R$50 com meia 25, e você tem no mesmo evento um ingresso que custa R$500. A meia dele vai ser 475. Então, para o consumidor não vai ficar satisfeito com isso. Ou seja, as polêmicas vão continuar existindo, as denúncias vão continuar existindo. A única vantagem é que fica mais fácil de defender. Do ponto de vista do que está escrito no texto da lei, na minha opinião, isso é defensável. E o serviço agregado pode ser qualquer tipo de serviço. Agora, na prática, já aconteceu de nós apresentarmos, eu apresentar uma defesa falando quais são os serviços agregados: banheiro exclusivo, acesso exclusivo, segurança exclusivo. E o PROCON não concordar. Não, isso não é serviço. Isso não é serviço suficiente para criar distinção. A gente vai brigar por isso. O grande problema é exatamente essa pluralidade. Estou me lembrando que o Queiroga falou na abertura aqui, que ele tem praticado, que tem dado super certo. Falou isso, super certo? Zero problema. Por quê? Porque ele trabalha num universo de espetáculos em teatro, com cadeiras numeradas, com preços fixos. Ele tem um universo que é bem diferente de quem trabalha com lote A, B, C, D, E, F, setor 1, 2, 3, camarote com bebida, sem bebida, enfim. E tem o pessoal do Simpark daqui também, do teatro, que já é um outro universo absolutamente diferente. Então, as óticas que tem com relação à minha entrada são muito diferentes, dependendo do tipo de negócio que cada um de nós tem aqui. Por isso que eu retomo de novo a minha fala inicial para dizer, tudo isso que nós estamos falando, gente, é problema. Fazer a distinção de valores é defensável, como ele falou. Aí o cara do PROCON pode dizer que acha que sim ou que acha que não. Enfim, a única solução que nós precisamos defender e precisamos perseguir na urgência possível é entrar com ação direta de inconstitucionalidade do Supremo. É a forma que nós temos do Estado dizer para a gente se essa lei é legítima ou não. Se ela for legítima, nós vamos ter que conviver com ela, não vamos ter outra solução. Mas nós acreditamos sinceramente que nós temos grandes chances de vitória, dadas a todas essas questões que nós estamos levantando aqui o tempo todo. Nós estamos vendo que claramente a lei ela é dissonante, inclusive dentro dela própria, tem cláusulas conflitantes dentro do próprio texto da lei. Então, e o básico, o essencial, pode o Estado estabelecer uma política pública sem que ele faça investimento nessa política pública? Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer. Enquanto isso, gente, nós vamos ficar nos debatendo aqui eternamente em cima dessas questões e vamos estar sempre sujeitos à interpretação de um agente ou do PROCON, ou do Ministério Público, ou de quem está comprando o ingresso que vai se julgar lesado, que é um outro caso triste dessa lei, porque acaba que nós somos taxados como bandidos, como se a gente estivesse querendo enganar as pessoas e assim por diante. A gente sempre tem essa visão de que o promotor de eventos está querendo manusear os valores de maneira que ele possa se dar bem, o que absolutamente não é verdade. Então, assim, eu estou retomando a minha fala para dizer isso a vocês, tá bom? Falta, primeiro, uma união em torno do tema. Segundo, dinheiro, que não é pouco, é muito dinheiro, muito. Falando em ordem grande, eu falando de 2, 3 milhões de reais que vai se gastar para fazer uma ação dessa. Então é preciso que a gente crie um fundo, tá, para que se consiga fazer uma reserva, e eu acho que a ABRAP pode ser um braço para isso, mas ela não será a única, com certeza. Outras entidades aí, cinema, futebol, teatro, todo mundo vai ter que se irmanar nisso, para a gente poder conseguir esse resultado. Acho que as possibilidades de vitória são bastante grandes, mas a gente precisa se organizar para isso. O que a ABRAP se propõe a ser um braço dentro das várias outras entidades que vão estar se movimentando em torno disso, e quando convocados, a gente espera que vocês, filiados da ABRAP,
respondam a esse chamado e que a gente possa levar esse assunto adiante. Porque senão nós vamos ficar eternamente conversando, precisa fazer, pois é, precisa fazer. Aí chega o ano que vem, estamos nós aqui de novo sentados, precisa fazer. Então nós precisamos fazer, mas mesmo, de verdade. Boa tarde, meu nome é André Fernando Moreira, eu estou representando da Cortiva Advocacia juntamente com a GDO Produções e eu levantei não apenas para questionar, mas para justamente complementar a tua fala pela questão dessa sugestão de fazer uma DI. Nós nos colocamos à disposição para ajudar, dar apoio jurídico, não apenas para essa via, porque existem duas maneiras de questionar a lei. A primeira seria mais onerosa e sabe-se lá se é mais eficaz ou mais lenta ou não. E tem as vias ordinárias, por interposição de recursos, que por mais que ela não vai questionar a lei como um todo, ela pode questionar pontos sensíveis. Como a lei é muito nova, ainda não existem recursos a nível de Supremo e Superior que façam essa uniformização, porque empresas como a GDO Produções, que atuam mais com o Estado, a gente enfrenta esse problema de em um estado entende-se de um jeito e outro estado entende-se de outro, justamente porque não há uma uniformização. Então, a minha sugestão é que seja, sim, dado sequência a essa ideia de propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Não sei se a ABRAP teria personalidade para ajuizar, mas creio que possa dar apoio jurídico, né? E não só por esse meio, eu acredito que poderia ser formado um grupo de estudos ou alguma coisa do tipo. Claro, eu falo como representante de um associado, não como associado diretamente, né? Mas eu acho que seria interessante porque diversas teses jurídicas que atravessem as instâncias ordinárias podem chegar lá em cima e beneficiar todos no final. Então, minha sugestão é que seja criado algum tipo de compartilhamento, algum tipo de apoio jurídico para justamente dar o start para esse questionamento dessa lei. Obrigado. André, eu quero te cumprimentar pela manifestação e quero informar que, por sugestão do nosso vice-presidente, o Durani, nós vamos formar um grupo de trabalho alinhando todos os jurídicos das empresas associadas para que dessa forma a gente possa ter mais informação e tentar, de certa forma, ter uma posição mais comum. Então, parabéns pela ideia, ela vai ser implementada, não só com relação à minha entrada, mas com relação a ECAD, a licenciamento, né? O grande problema é o que você mesmo citou, você tem uma legislação federal, tem uma legislação estadual e tem uma legislação municipal. E aí você vai brigar no município, você não tem um alvará. Então, é preciso que a gente passe a alinhar os jurídicos para que a gente possa ter cada dia mais um universo maior de informações e, ao mesmo tempo, das teses que estão sendo defendidas e que estão sendo vitoriosas em cada uma das unidades aí da federação. Boa tarde a todos, me chamo Cândido Alves, sou do Rio Grande do Norte. Eu tenho algumas perguntas que eu tenho meio que respostas pela experiência que eu tenho de lá. E outras são observações das experiências que eu gostaria de dividir com todos. Primeira questão, idoso entraria na cota dos 40%, já que está no preâmbulo da lei e da regulamentação? Eu entendo que não. Não. Mas, desculpa te interromper, mas por diversas vezes os promotores de defesa do consumidor entenderam que sim. Porque da mesma forma que eu quero usar o não estar na lei a nosso favor, eu teria que ter o mesmo entendimento no que é contra, né? Do ponto de vista jurídico, eu entendo que não, mas exatamente. tentaria empurrar dentro dela, né? Pensando como produtor de eventos, empurraria o idoso dentro da cota, mas... Isso. Nós, no Rio Grande do Norte, também entendemos dessa outra forma. E daí que é importante um evento como a ABRAP, um congresso desse, que realmente consegue reunir produtores e jurídicos também, que consegue trazer as experiências dos seus estados. Outra questão quanto ao cálculo da meia em áreas VIPs. Como nós estamos tentando fazer lá no Rio Grande do Norte? As áreas que não têm um serviço extra, e aí nós não consideramos as áreas VIPs só pela posição dentro da arquitetura do evento,
mas sim quando temos um serviço extra de open bar, por exemplo, ou open food. Como nós fazemos? No ticket damos considerando que 50% é relativo ao serviço e os outros 50% é relativo ao ingresso. Então, o ingresso meia, a rigor, nessa área, teria o valor de 75%. Nós estamos utilizando assim. Tenho notícia que no Ceará também está sendo assim, e isso está sendo bem aceito. Inclusive foi objeto de pedido numa ação civil pública do Ministério Público lá no Rio Grande do Norte, nesses termos, considerando que 50% seria de serviço e 50% relativo ao ingresso. Uma vez que, quando nós colocamos pelo valor menor da festa, quando que sabemos que as cadeiras que estão mais à frente, ou as áreas VIPs que estão mais à frente do artista, do palco, são mais caras. Então, por isso que nós utilizamos desse critério. Outro ponto que foi colocado quanto à venda casada. Uma solução que nós estamos adotando é de criar o meio palco. O que seria o meio palco? O meio palco VIP com open bar, porque aí não atrapalharia a logística, e meio palco sem open bar. Ou seja, a pessoa teria o mesmo acesso ao artista sem a obrigatoriedade de consumir o open bar. Então, seria uma forma de nós garantirmos a não venda casada, mas sim uma opção do consumidor para open ou sem open bar, com a mesma comodidade de distância, de acesso ao palco, ao artista que ele deseja. Uma preocupação que eu tenho, que foi dita aqui, quanto aos convênios e promoções, é a caracterização da fraude, da meia entrada. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande para o excesso de promoções e o excesso de convênios não caracterizar, na verdade, um preço único na prática. E aí é uma preocupação que eu venho dividir com vocês, que quando colocou, acho que alguma das empresas acho que um dos senhores colocou essa questão, que colocou meia entrada para todo mundo. Aí isso não caracteriza uma fraude? A lei da meia entrada é uma questão que eu coloco, que isso não traria também problema jurídico. E para isso, a questão do alimento ou não, como nós colocamos lá, nós fazemos um convênio, já que a lei permite o convênio, nós fazemos um convênio com a instituição específica, assim como o Lula Palusa está fazendo. Ou seja, nós fazemos um convênio específico que vai ser garantido ou os alimentos ou uma doação em dinheiro, como o Lula Palusa está fazendo para o Criança Esperança, salvo engano. Então, são essas minhas colocações. Me coloco à disposição também da ABRAP e dos senhores. Só para responder. Desculpa. Você é advogado? Hã? Você é advogado? Sou. Você pode fazer parte desse grupo que a gente está criando. Só respondendo ao único ponto que acho que ficou pendente, pessoalmente entendo que sim, que é uma fraude dar desconto para todo mundo, fazer meia entrada para todos. Entre nós aqui. Né? Mas não conheço nenhuma decisão judicial que tenha caracterizado isso. Não conheço nenhuma situação em que isso tenha sido levado à apreciação do Poder Judiciário e tenha sido caracterizado isso como fraude. É uma opinião. Eu não recomendo fazer, mas ao mesmo tempo entendo que é uma estratégia que, por enquanto, muita gente tem feito. Mais alguma pergunta? Eu vou renovar, então, o convite para que as nossas empresas possam Leva o microfone para ele, eu acho. disponibilizar os seus jurídicos e a gente promover essa interlocução. Boa tarde, Maguila da Raio Lazer. Em relação a artifícios, para que a gente tente melhorar essa coisa da meia entrada, eu tive uma decisão judiciária onde o juiz alegou que a gente estava usando um artifício para burlar a lei, que de fato é. Se ela existe, diz que tem que ter meia entrada, e a gente cria alguma coisa para associar o ingresso e não ter, não passar o direito da meia entrada, isso é uma forma de burlar. E isso eu tive judicialmente. E tive
fui multado e tudo, enfim. Então, essa questão da meia entrada... É uma decisão definitiva já? O senhor tem como passar? Não, isso faz muito tempo, foi logo quando começou, a gente fazia inteiro e promocional, ou associava com mais alguma coisa. Eu também tenho uma casa de espetáculo que a gente sempre busca alguma coisa, enfim. Só estendendo um pouquinho mais, lá em Recife, por exemplo, meia entrada é brega, agora é gratuidade total. Por exemplo, existe uma lei municipal onde eu tenho que reservar, eu acho que 10 ou 15% da capacidade do teatro para a Guarda Municipal entrar gratuitamente. E, se não me engano, tramita, não sei se a nível federal ou estadual, uma lei para polícia militar e polícia civil. Em Pernambuco dá 200 e poucos mil, mais ou menos, gratuidade total. Quer dizer, meia entrada já era. Agora é gratuidade. 50% é pouco, tem que ser 100%. É gratuidade agora. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, coisa rápida. Vou ouvir sua voz aí, viu, Maguila? Meu nome, meu bairro é Alessandro Queiroga, moro em Belo Horizonte. Então, duas questõezinhas assim. Uma, o que o Lúcio falou no início, que procede bem, alguém paga a conta. Então, quem paga a conta é que, na verdade, são os compradores de inteiro. Mas deve ressaltar que com os 40%, ele paga 25% a mais do ingresso, que se não houvesse meia, o ingresso custaria 100. Tendo 40% de meia entrada, se você colocar 125, está coberta a sua conta. Agora, quanto à questão do idoso, eu me senti aqui na cidade de falar pelo seguinte, porque a gente esteve lá fazendo a lei e a regulamentação, e teve uma série de discussões lá. O veto da presidente, isso é uma coisa importante ficar bem claro. Quando ela vetou o artigo 7º, que colocava na lei o idoso, ela, me faltou a palavra que começa, justificou, Fernando, tem como? Não precisa. Ela justificou, não precisa, hein? O artigo, ele não vai estar aí, né, porque ela cortou e vai ser coisa de veto. Então é só a gente que tem a memória da... Vetado, pois é, só o terceiro e o sétimo que é do idoso. Então ela estava dizendo que o idoso, só para esclarecer, isso é um ponto importante, que eu fiz isso com o Ministério Público na Bahia, e eles funcionou perfeitamente, eles entenderam, e lá, né, tá bom? Não está lá 40% todo mundo dentro, não é isso? Então, é uma questão de entendimento. O artigo 7º, quando ela tratava de que o idoso, fala lá, o jovem deve ter não sei o que, a carteira tal. O pobre tem que demonstrar lá que ele é menor, não sei o que. E o idoso tem que apresentar a carteira de identidade para ter direito à meia entrada. E ela vetou isso, atendendo um dos senadores lá, Paim, vetou e justificou o veto porque o idoso, não era a lei da meia entrada que ia dar ao idoso o direito da meia entrada, porque ele já tinha isso em 2003. Então só disse, tem que tirar porque não é essa lei que vai dar direito ao idoso que ele já tem. Então tirou. Quando a gente estava regulamentando a lei, veio de novo o país, teve um problema de novo no negócio do idoso. Então, numa reunião que estava tendo no Planalto, eu lembro que eu estava no telefone, falei, vamos fazer um acordo então, a gente vai tirar do texto da regulamentação o idoso. Por quê? O que você vai regulamentar no idoso? Para ele ter acesso, para ele ter direito à meia entrada? Carteira de identidade? É óbvio. Então não precisava ter. E com isso tiraria a discussão que estava vendo lá para o problema do idoso. E outra coisa, o Estatuto do Idoso dá direito ao idoso à meia entrada. Aí saiu uma lei da meia entrada para dentista. Dentista paga meia entrada, tudo bem. Bombeiro mecânico paga meia entrada, tudo bem. A lei da meia entrada é uma lei que quem tem meia entrada vai estar dentro da cota. Esse é o entendimento. Qualquer lugar que tiver meia entrada, isso tudo dentro da cota. A lei é cota de meia entrada, é para todo mundo que tiver direito a meia entrada. O problema da cota é poder fazer a planilha.
Então, existe uma confusão nisso, e daí tem esse problema que você está falando. Uma questão interpretativa, né? Exatamente. Então, assim, na você técnica tem lá, diferente. você tem em Santa Catarina, funciona normal. Na Bahia, funciona normal. Aqui, está faltando só um ajustezinho, porque do promotor que tem lá do Palácio das Artes, da Fundação, que entendeu que o idoso ia continuar vendendo para ir para meia. Esse é um erro, porque o Estatuto do Idoso não tem limitação, mas existe uma lei federal que limita meia entrada. Isso é geral, para todas as categorias. Do ponto de vista de técnica legislativa, se olhar bem o texto, pode descer o parágrafo um pouquinho, só para eu explicar o meu raciocínio. Ele tem os parágrafos mais para cima. Nos parágrafos ele diz, só mais ainda. Que diz mais. Esse é a lei ou é o decreto? Aqui, ó. Também farão jus ao benefício as pessoas com deficiência. Também farão jus ao benefício os jovens de 15 a 29. Sim. O 7º falava o seguinte: também farão jus ao benefício os idosos. Isso. Na medida que você suprime esse dispositivo da lei, no meu entendimento da técnica legislativa, você está excluindo o idoso da gama da aplicação dessa lei. Não. Agora, é conflito, faz jus. É interpretativo. Faz jus, porque aí eles estão dando o benefício da minha entrada para essa categoria aí, que não tinha. E não tem, sim. Não tinha até a lei. A lei está dando, ó, também farão jus. Não, sim. Agora, mas a interpretação de técnica legislativa, concordo que o seu entendimento também é mas possível. eu acho que ele é passivo de ser entendido no Ministério Público Federal. Eu acho que eles vão entender. Porque toda a construção da lei foi para limitar a meia entrada. Não pode ter nenhuma categoria fora, porque ela acabou. Sem tirar aí o mérito da posição do Lúcio, porque isso é paliativo, tudo bem, mas... Me permitindo, o que você está dizendo, Queiroga, é que no artigo 10º está dizendo que a concessão do direito e benefício é assegurada em 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento. É isso aí. Ponto. É o que ele está falando. Se for para bombeiro, dentista, açougueiro, é 40%. No meu entendimento, esse parágrafo só se aplica aos dispositivos dessa lei. Não, a lei chama Lei da Meia Entrada. Ela tem um codinome, igual tem Lei Rouanet, ela tem um codinome chamado Lei da Meia Entrada. Meia entrada está assegurado 40%. Acabou. Isso aí é falta de força argumentativa. Você chega numa cidade, o produtor chega e fala assim: não, o idoso está fora. Aí a pessoa: tá bom, senhor. Mas se você enfrentar e argumentar, muda. Pensando como advogado, eu vou sempre argumentar em favor do que o meu cliente interessa, né? Então, se me interessar que esteja dentro dos 40, eu vou dizer que aplica. Se me interessar dizer que está fora da cota, eu vou dizer que não. Sim. Acho que os dois entendimentos são possíveis. Mas é um entendimento Continuo federal. achando que o que deveria prevalecer é o outro. Falta um entendimento federal. Posso interromper e encerrar aqui para dizer o seguinte: percebam o quanto é tumultuado esse campo. Se nós aqui dentro da nossa própria reunião a gente não tem entendimento claro do que pode e do que não pode dentro da lei, imagina o promotor de defesa do consumidor de Timbuktu de baixo. Então, é isso. Defendendo, para encerrar aqui, agradecendo a presença de todos, que a gente tenha uma condução, a PRAP vai ter um papel muito importante dentro disso, não será a única, mas que a gente possa construir juntos um questionamento legal, legítimo no Supremo, que possa nos balizar do que de fato pode e do que não pode dentro da cultura e do entretenimento. Obrigado. Muito obrigado ao Lúcio Oliveira, ao doutor Fernando Dalf e também ao moderador Carlos Alberto Chauri, que recebe o carinhoso aplauso de todos. Nós vamos fazer agora uma rápida pausa de 15 minutos para um coffee break e logo depois nós vamos retomar vamos falar sobre fomento e incentivo à cultura. Ainda hoje nós vamos falar sobre tributos, planejamento para empresas de eventos. E lembramos que amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um dos painéis mais importantes e participativos do Congresso, por um novo pacto entre artistas, produtores e fornecedores. E nesse painel, os palestrantes vão ser todos vocês. Nós vamos ter ainda hoje o jornalista esportivo, no último painel, um dos painéis mais emocionantes desse congresso. A participação do jornalista Rafael Renzel, ele que foi vítima de uma grande tragédia
mas escolheu o caminho de dar a volta por cima. Ele, na sua palestra, ele vai inspirar, emocionar. O jornalista vai falar sobre ter uma nova chance, olhar para o outro e valorizar a vida.